Se eu falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse, seria um bronze que ecoa, um símbolo que soa. E se tivesse a profecia, conhecesse todas as ciências, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não ama. E se distribuísse entre muitos os meus bens, e o meu corpo desse para as chamas, mas se o amor eu não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas. A ciência um dia acabará, mas o amor, esse nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre e tudo sofre. O próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Isto é um cântico católico dos focolares e nós estamos pedindo emprestado, dando crédito, porque nada mais é do que a palavra de São Paulo, a caridade. Muito mais do que aquilo que nós dissermos, é aquilo que nós efetivamente fazemos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero você. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que prazer estar com vocês novamente. Eu sou o professor Frederico Carvalho e vamos conversar um pouquinho sobre a nossa prática, né? A nossa prática do dia a dia. Eu não estou falando da sua prática, não. Eu estou falando da nossa prática. Aquilo que a gente faz e a gente tem que ter muito cuidado para evitar fazer. São coisas que nós muitas vezes erramos, coisas que nós muitas vezes fazemos e fazemos equivocadamente. Devemos pensar muito naquilo que a gente faz a cada dia. Lá no preâmbulo desse vídeo, a gente falou do cântico à caridade. E é um cântico muito bonito porque diz respeito à carta de São Paulo, a um ensinamento de São Paulo que fica na cabeça de todo mundo. Ou seja, não adianta eu ter muito conhecimento e oferecer muito pouco. E não tiver a ação, não tiver o amor, né? Então, eu aprendi há muito tempo atrás que as três virtudes, né, são três virtudes teologais, são a fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade. Podemos significar a caridade pelo amor. São as efetivas obras que nós praticamos. Muitas pessoas têm a ideia de que caridade é pegar dinheiro, pegar alguma coisa do próprio bolso e dar. Não é exatamente isso, não. Caridade é o sentimento que se tem quando se faz alguma coisa, mesmo que não se puxe dinheiro para poder oferecer. Caridade é aquilo que você oferece no momento. Você vê que uma pessoa está precisando de um medicamento, você tem aquele medicamento, você oferece aquele medicamento. A pessoa naquele momento está precisando de um pedaço de pão, você tem o pedaço de pão, você oferece o pedaço de pão. Né? Aquela pessoa pobre que às vezes você está comendo um cafezinho com pão na padaria de manhã e chega uma pessoa pobre, o senhor pode pagar um pãozinho para mim? Isso acontece, não acontece? Já aconteceu com você? Tenho certeza que já. Pois é aquela hora que você, sem dizer nada, fala para o rapaz da padaria: dá um pãozinho para ele, por favor, que eu vou resolver a questão, eu mesmo vou pagar. E sem fazer barulho. Ah, sim, porque caridade com máquina fotográfica na mão, é meio complicado, não é caridade. Né? Você já está sendo pago ali, segundo as próprias escrituras, né? Se bem que as escrituras não falavam em máquina fotográfica, mas a gente entende claramente que é isso. É fazer com a mão que a outra não veja. Bem, isso é uma prática que a gente precisa observar. Os fariseus
antigamente, eles tinham um conhecimento absurdo, eles eram os mais conhecedores entre todos no povo hebreu, no povo judeu. Eles eram grandes conhecedores, mestres, doutores. E, no entanto, a maioria deles faltava o principal, que era a prática. Não basta eu conhecer a lei de Deus, eu tenho que praticar a lei de Deus, eu tenho que praticar o amor, praticar a caridade. E eu aqui estou fazendo um paralelo, claro, caridade, amor, amor, caridade, não quero diferenciar, não. No própria carta de São Paulo, ele deixa claro que a ciência vai acabar, né? O conhecimento vai acabar. As três virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, a fé vai acabar. Você não precisa ter fé em alguma coisa que você tem total consciência. Não é mais uma questão de fé, é uma questão de consciência, é uma questão de realidade. Chegou, conheci. A verdade se mostrou. Você não precisa mais imaginar que a verdade existe, né? Mesmo que seja com todo o sentimento, com todo o amor, mas você não vai precisar mais dela. A fé não vai ser necessária, é a realidade, tá? Você não precisa crer que, você sabe que, você tem consciência total que. Essa é uma coisa, a fé. A segunda é a esperança. Como assim a esperança? A esperança vai acabar? Vai. Porque a gente, quando espera, a gente espera que chegue alguma coisa. Mas as coisas chegam. A realidade de Deus chega. As coisas que Deus precisa mostrar para cada um de nós chegam a nós. Você pode dizer assim, conheço tanta gente que morreu e não viu. Não viu agora. Vai ver depois. Não existe esse negócio de não conseguiu, é porque não vai conseguir mais. Desceu aos palmos sob a terra, não tem mais jeito. Esquece, esquece. Vamos pensar em outra coisa, vamos ter uma fé diferente. É claro, eu não quero convencer você a acreditar em reencarnação. Você pode não acreditar hoje, você pode não acreditar na reencarnação hoje, mas você vai acabar acreditando quando você passar por ela, e vai passar. Assim como a morte. Ninguém gosta da morte. Todo mundo morre de medo da morte. Mas morre de medo da morte por quê? Se ela é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, e quando você nasce, você já sabe disso. Já sabe. Papai sabe, mamãe sabe, vovô sabe, vovó sabe. Todo mundo sabe que isso é para todo mundo. Então, vamos ter um pouco de consenso, pelo menos com relação a isso. Agora, não adianta nada eu dizer isso para vocês aqui agora, como eu estou fazendo, e isso não fazer parte da minha vida. Aí eu sou pecador. Eu sou como aqueles fariseus que prometem uma coisa, falam de Deus. Senhor, 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 fique do meu lado. Senhor, Senhor, esteja comigo, mas eu não estou do lado dele. Eu não pratico. Eu sou orgulhoso, eu não falo com as pessoas, eu não cumprimento as pessoas, eu não amo as pessoas, eu tenho a possibilidade de colaborar com alguém que de repente está passando por uma situação, eu me escondo. Aí é complicado, aí é complicado. Nem tudo é material não, viu gente? Às vezes uma visita, Isso serve para mim também, que às vezes não quero sair de casa. Direto. Mas às vezes eu tenho que fazer a visita, às vezes é necessário que eu vá. Essa semana eu tenho um compromisso, quer dizer, quando vocês estiverem isso, já vai ser semana passada, que absolutamente eu não gostaria de estar, mas tenho que estar. E vou porque é uma responsabilidade que eu tenho que assumir e ir em frente. Meu coração não vai estar muito lá, eu vou ter que dar um jeito de botar meu coração lá. E vou tentar. É difícil? Pra caramba.
Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. E de quantos eu já desisti? Aliás, é importante a gente ver isso. A gente erra o tempo todo e não assume que errou. É importante que a gente passe a assumir, que a gente observe, que a gente comete erros e não ter medo de assumir que errou. A gente tem muito isso, né? Não gosta de assumir. A gente não gosta de dizer assim: puxa, fulano, eu errei, me desculpe. Onde é que está a vergonha nisso? Eu tinha um conceito errado sobre esse assunto, você estava certo. Qual o problema? Eu pensava mal de você. E eu estou vendo que você não é assim. Tem problema? Não, você evoluiu. Você subiu um degrauzinho. Ah, mas é um degrau ínfimo. É degrau. A gente tem que parar de não acreditar nas coisas que a gente faz e que podem ser boas. A gente só se culpa, se culpa, se culpa, mas a gente não tem indulgência nenhuma com relação a nós mesmos. Isso é complicado. Com relação às pessoas que professam a religião, de alguma forma, seja apenas sendo apologista de alguma coisa, ou realmente professando com firmeza aquilo que professa, nada contra. Faça. Eu estou fazendo isso agora. Mas tem que fazer com consciência, com responsabilidade, com a certeza de que Deus está observando. Que cada ato que a gente está fazendo não pode ser simplesmente por fazer. Às vezes é muito difícil parar aqui na frente e fazer uma gravação. Às vezes é muito difícil. Eu não tenho um lugar próprio para fazer gravação. Eu tenho que fazer na minha casa. Eu tenho que usar um chroma key improvisado. Tenho que fazer uma porção de coisas até conseguir começar a gravar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que pegar ao léu, né, um texto no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pego esse texto. Então, eu faço uma leitura desse texto. Eu já fiz oração antes de pegar esse texto. Eu pego, faço uma leitura dele. Rumino um pouco essa leitura, penso um pouco nessa leitura. Vou dormir, faço muita oração para que Deus me dê inspiração sobre essa leitura. Depois, eu venho para o computador e gravo com a minha voz a leitura. Aquela leitura que foi escolhida para aquela semana. Eu gravo o texto ipsis literis, exatamente igual daquela leitura. Leio, gravo, faço os acertos, tiro os erros, altero alguma entonação e aí eu preparo para virar um vídeo mais áudio do que vídeo, mas é vídeo, fica correndo lá, ficam correndo imagens, no outro canal que é o Planeta Evoluindo. Aquele texto fica na minha cabeça. Eu ouço várias vezes a minha própria voz lendo aquele texto, porque afinal de contas eu tenho que fazer a revisão do texto. Leio várias vezes, ouço várias vezes. Outro dia, como é o caso de hoje, eu paro aqui e já tendo feito algumas anotações sobre o texto, tendo ouvido o texto, tendo lido o texto, tendo colocado no outro canal, no Planeta Evoluindo, eu venho aqui e converso com vocês. Então, dá um certo trabalho. Um trabalho que não pode ser para eu buscar tanta coisa para poder montar um texto e não servir para mim. Ora, quando eu ouço ou leio um texto que vem do Evangelho, que vem de uma carta, uma epístola, que vem de algum livro que tenha embasamento espiritual, e não tirar para mim as mensagens. Achar que a mensagem é para o outro, é para ele lá, é para o outro de lá. É para mim também.
que eu estou falando, tenham certeza, grandemente serve para mim. É isso que a gente precisa ter consciência. Nós não somos donos da verdade. Eu tirei alguns tópicos aqui que são muito importantes dessa leitura que eu tinha feito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem mania de olhar o argueiro que está no olho do outro e não ver a trave que está no nosso olho, na frente do nosso olho. A gente não vê, a gente vê o do outro, a gente não vê o da gente, né? Isso é muito comum de acontecer. Outra coisa que eu anotei aqui, há diferentes responsabilidades dentro da nossa vida. Tem aqueles que não têm consciência de que não enxergam e não enxergam mesmo. Esses têm menos responsabilidade, mas um dia eles vão passar a enxergar. Tem aqueles que acham que enxergam e, na verdade, não enxergam nada. Esses têm uma responsabilidade um pouco maior, mas ainda vão enxergar. E tem aqueles que enxergam, sabem que enxergam, e o que é pior, não praticam aquilo que enxergam. Ah, esse vai ser muito cobrado. Esse que tem consciência e que sabe que enxerga, sabe o que enxerga e ainda assim não pratica, é como um bronze que ecoa, um símbolo que soa. Ou seja, barulho, barulho, barulho. Ação, zero. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, são passagens, momentos que eu acho importantes da gente ver. É como as pessoas. Tem gente que não entende o Evangelho. Tem gente que nunca leu. Tem gente que tenta ler, não tem o alcance para entender. Tem gente que tem o alcance de entender, mas não pratica. Às vezes, aquele que não entendeu, que não sabe ler, que não tem o conhecimento, pratica mais do que aquele que tem o conhecimento. São fases, são aprendizados, são as etapas. A vida da gente é feita de etapas. Nada começa agora e termina agora. Então, meus amigos, a mensagem que eu queria deixar para vocês seria essa. A gente precisa entender. É bom ler, é bom assistir a vídeos. Olha, mas Frederico, não adianta, eu sou católico e quero assistir aos vídeos do Padre Zezinho, quero ouvir as entrevistas, assistir às entrevistas do Padre Júlio Lancelotti, eu quero ficar atento ao Padre Marcelo Rossi, eu quero... Ótimo, muito bem, faça isso, é um caminho maravilhoso. Ah, Frederico, eu sou evangélico, eu sou crente, sou evangélico, protestante, e eu quero ouvir coisas do pastor Cláudio Duarte, eu quero ouvir coisas do pastor Anderson, o pastor José. Ótimo, vai lá e escute, tá? Não, eu sou budista, ou eu sou taoísta, e prefiro ouvir e ver as ideias da minha religião. A monja Coen fala tanta coisa bonita, tem outros monges que falam coisas maravilhosas. Excelente, faça isso. Frederico, eu sou do brahmanismo. Ótimo. Eu sou do islamismo. Que beleza. Não é a sua religião que vai definir o que você faz de melhor ou não. Você vai aprender o mesmo conhecimento de uma outra forma. Os caminhos podem parecer diferentes, mas levam a um lugar só. Tenham sempre fé e procurem professar aquilo que vocês realmente vão fazer. Não importa a sua religião, eu sempre digo isso.
que importa é que você faça sinceramente para o bem das pessoas e para o seu próprio bem, porque você tem direito. Pensando no Ser Supremo, naquele ser que nos criou. Olha o passarinho, ó. Eu sou privilegiado. Agradeço a Deus por toda essa oportunidade. Agradeço a Deus por você ter acompanhado esse nosso trabalho. E que pense um pouquinho. Não sou dono da verdade, não vim dizer para vocês coisas que vocês não saibam. Eu vim tentar lembrar que nós temos responsabilidades e precisamos seguir com elas. E se você gostou do nosso vídeo, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe se nesse momento há uma pessoa aí do seu lado que precise ser beneficiado por essas humildes palavras, que às vezes não tem nada, não tem ninguém para dizer nada, não tem ninguém para dar uma orientação. Quem sabe essas palavras ajudem, né? Então, compartilhe. Faça a sua parte de caridade também. Se você gostou, compartilhe. Eu agradeço desde já. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.